A gente acaba querendo preencher um vazio, tentando de alguma forma ignorar aquela solidão que a gente sente. Sejam bem-vindas, minhas irmãs e meus irmãos, a mais um vídeo. Há quanto tempo eu não gravo, mas estou aqui de novo com algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, em relação a algumas coisas que eu observo, que eu sinto e queria compartilhar com vocês. Então, sejam bem-vindos a mais uma Reflexão com Fé, depois de muito tempo. Mas o importante é nunca parar. Parei um tempo? Parei, mas voltei em nome de Jesus. E o que eu queria falar com vocês é o fato de a gente estar buscando refúgio no lugar errado. Eu sei que muitas vezes, quando a gente não é cristão, a gente não sabe muito bem onde a gente deveria se refugiar, onde a gente deveria pedir ajuda. Muitas vezes a gente pede aos nossos pais, muitas das vezes a gente pede à nossa família. Isso não é ruim, mas eu quero dizer o refúgio da gente confiar, sabe? A gente confiar e simplesmente pertencer a algum lugar. A gente tem muito essa sensação de essa pessoa vai ser meu refúgio, mas a gente acaba esquecendo que as pessoas são falhas, as pessoas vão errar com a gente. Quando a gente coloca o nosso refúgio somente uma pessoa que é falha, as chances da gente se decepcionar com a pessoa é grande, faz com que a gente se decepcione e afaste da pessoa, mesmo que ela não tenha culpa, porque ela é falha e a gente colocou um problema, alguma confiança, um peso que a gente tinha na pessoa, já tem as bagagens dela para ela carregar. A gente foi lá e colocou mais bagagem ainda nessa pessoa, confiando de que ela iria sustentar a gente. Só que isso não tem como dar certo, porque somos seres humanos, somos limitados, não temos forças para sustentar tudo. Não vamos conseguir, mesmo que a gente muitas vezes tente. Quando o outro falha com a gente acaba se sentindo assim, não dá para confiar em ninguém, não posso confiar em ninguém, não posso contar com ninguém. Mas essa não é a verdade. Essa é a questão. Você está procurando refúgio no lugar errado. Alguém que tem o poder para sustentar tudo. Alguém que tem o poder de mandar e desmandar. Alguém que tem o poder de sustentar até as mais pesadas das montanhas, até os mais pesados dos elefantes, qualquer animal, tudo que vocês conseguirem imaginar. Deus consegue sustentar esse mundo com o seu poder. Então, o que ele não conseguiria sustentar se ele é maior que esse mundo? Isso eu digo que quando a gente confia demais, não é que você não possa contar com as pessoas, mas que no seu secreto você confie em alguém que realmente vai te ajudar, alguém que vai estar ali com você. Um refúgio verdadeiro, um refúgio de alguém que realmente vai entender suas dores, vai entender o que você está passando, vai te mostrar a verdade e vai cuidar de você. Então você contar 100% com a pessoa que é falha e que ela mesma precisa da ajuda de Deus, é como se você tentasse colocar uma mala em uma criança que não tem forças para carregar uma mala. Ela não vai ter essa força porque ela é frágil, ela não tem conhecimento para sustentar coisas que a gente tem muitas vezes que a gente não consegue resolver. Muitas vezes a gente acaba se apegando demais a pessoas ou buscando refúgio nessas pessoas simplesmente por conta da solidão. A gente, como seres humanos que precisamos nos comunicar, acabamos muitas vezes nos apegando a pessoas assim pra gente não se sentir sozinho. E quando a gente não tem a Cristo, quando a gente não tem a Deus, a gente acaba se sentindo sozinho. A gente acaba querendo preencher um vazio, tentando de alguma forma ignorar aquela solidão que a gente sente. Mas a questão é que essa solidão nunca some. Então, o refugiar, o buscar uma pessoa, querer que essa pessoa resolva a sua vida ou achar que quando você tiver essa pessoa na sua vida você vai sim se sentir completo, é algo ilusório que a gente mesmo colocou na nossa cabeça, porque a gente ainda não conhece a verdade, né? Eu falo isso quando a gente não tem conhecimento sobre a palavra, mas até em momentos quando a gente já tem conhecimento sobre a palavra, a gente já está com Cristo, quando a gente já está na presença de Deus, ainda assim a gente acaba muitas vezes indo para esse lado porque a gente não escuta a voz de Deus e acaba se sentindo, Deus não me escuta, Deus não está atendendo as minhas orações, eu estou sozinho. Você volta àquele estado de ceticismo, sabe? Deus não está aqui, Deus não existe, Deus não está cuidando de mim, por isso eu vou buscar refúgio em outra pessoa, por isso eu vou buscar ajuda em outra pessoa. Só que o que acontece é que você acaba se decepcionando, igual as outras vezes que você tenta buscar refúgio em um ser pequeno. Também tem essa porque a vida de um cristão, a gente tende a ser um pouco mais solitário. Não é que a gente não possa ter amigos, mas muitas vezes a gente não pode participar de grupos, sabe? Não que a gente não possa, mas tem grupos que vão nos afastar de Deus, vão nos levar para outro lado. Então, isso é algo que a gente tem que ter um devido cuidado. E quando a gente tá nesse caminho, a gente fica um pouco mais solitário. A gente não sai tanto para festa, porque normalmente festas tem bebidas, tem coisas que vão nos levar a pecar. Então, por isso a gente acaba ficando mais retraído. A gente tem mais as comunidades da igreja, mas muitas vezes cada um tem sua família, cada um vai seguir na sua vida. Isso não é um problema, claro. Mas eu quero dizer em questão, a gente acaba mesmo ficando assim, porque a gente
não pode sair com qualquer um. A gente não pode sair com a primeira pessoa que a gente conhece, porque isso influencia, isso pode nos afastar de Deus. E o que a gente mais quer na nossa caminhada, nos aproximarmos de Deus e não se afastar dele. Então, tudo aquilo que te tira do foco, que te tira do caminho, a gente tende a afastar. Pessoas é um ambiente muito assim forte, sabe? É um ambiente que quando a gente vai vendo a pessoa fazendo coisas repetidas vezes, a gente acaba normalizando. Então, se tal pessoa tá saindo com várias pessoas, acho que não tem problema. Eu posso fazer também, porque se ela tá fazendo e não teve consequências assim, aparentemente, né, na hora, eu vou fazer também. A gente começa a normalizar coisas que não deveriam, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus é totalmente contrária a essas coisas. Diz a palavra do Senhor em relação a isso. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu já disse que Ele é o nosso refúgio na palavra. Que se a gente precisasse, a gente ia buscar nele. Como é que a gente deixa de orar a Deus simplesmente para buscar resposta em outras pessoas? A primeira resposta vem dele, a primeira palavra vem de Deus. Tudo vem dele. Se a gente está passando por um momento difícil, a gente não sai por aí simplesmente contando para as pessoas. A gente, primeiramente, vai contar a Deus, vai orar a Ele. E eu sei que Deus sabe das coisas, Deus sabe de tudo, Ele sabe o que a gente está passando. Ele vê os nossos problemas, Ele vê as nossas lutas, mas Ele quer que a gente fale com Ele. Ele quer que a gente fale com Ele, porque Ele é o nosso Pai, cuida da gente. Deus sabe, mas mesmo assim Ele quer que você conte, porque isso demonstra confiança, sabe? Demonstra que você está confiando nele. Você sabe que Ele é o seu refúgio, entende? Ele é o refúgio ao qual você deve se apegar e não a outra pessoa. Essas pessoas acabam fazendo o próprio papel do inimigo, né? De acusar. A gente quer se sentir acolhido, sabe? Eu sei que eu cometi um erro, mas eu não quero errar de novo, eu quero me sentir acolhida. Então, essa sensação que a gente acaba tendo, e muitas vezes o papel do acusador, que é o inimigo, é de apontar e falar, não, você é isso, você é aquilo, e vai fazendo você se afastar da presença de Deus. O que ele mais quer é isso. Acusar, apontar os seus erros, falar o que você fez para que você se afaste de Deus. Não, o que Deus mais quer é que a gente continue na presença dele. E muitas pessoas acabam nos afastando de Deus porque elas acabam fazendo o papel do inimigo, entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Primeiramente, confiar em Deus. E voltando um pouco sobre relação à solidão, a gente muitas vezes quer agradar o mundo, sabe? Porque quando a gente é cristão, a gente tem muitas coisas que a gente não pode fazer. E isso acaba nos afastando das pessoas, mas quando começa a vir aquele sentimento de não pertenço, ou não sou chamado para tais lugares, as pessoas não se envolvem muito comigo, eu sou cristã, a gente acaba muitas vezes querendo agradar o mundo, querendo ir contra a partida do que a palavra de Deus diz para tentar se encaixar e para não ser completamente excluído, pode descarregado. Então, só para a gente terminar a nossa linha de raciocínio, mais que a gente queira se encaixar em certos lugares, estar com pessoas que muitas vezes podem sim parecer nesse momento ser refúgio, ser alguém que a gente possa confiar, a gente não pode nunca deixar de confiar em Deus, para deixar de que Deus seja a primeira pessoa a qual a gente vai correr, se a gente precisar de alguma coisa, se a gente não estiver bem, ou se a gente mesmo estiver bem e querer agradecer. Que a primeira notícia, que a primeira novidade, que o primeiro tudo seja sempre contar a Deus e sempre se refugiar, né? A palavra de Deus e no que Ele mostrou, o que Ele deixou pra gente, que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar, e não qualquer outra pessoa. Eles não busquem refúgio naqueles que não têm poder para curar suas feridas, curar suas dores. E não ache que se você ficar com essas pessoas por um tempo, elas vão fazer com que suas dores, com que seu cansaço, com que seus problemas simplesmente sumam. Simplesmente usar a pessoa para tentar preencher o vazio que você tem. E que hoje, se você escutou essa palavra, você sabe que seu vazio só vai ser preenchido por Deus e por ninguém mais, porque essa sensação de estar sempre faltando alguma coisa ou de nunca é o suficiente não é preenchida com pessoas ou comprando mais coisas, mas sim buscando a Deus, sim buscando ter comunhão com Deus e estar debaixo da sua lei e obedecer a Deus. E assim, você menos perceber, esse vazio simplesmente sumiu, que realmente agora está sendo preenchido de algo que realmente pode preencher. Deus é grande, Deus é poderoso e Ele pode sim preencher o seu vazio. Ele pode sim ser o seu refúgio e Ele
um dia, se Deus quiser, pode ser a pessoa a qual você vai contar sempre e que você vai sempre confiar no meio do caos, no meio dos problemas, porque só Ele pode curar e só Ele pode fazer coisas que a gente muitas vezes não consegue entender. Então, é isso, a palavra de Deus hoje para o coração de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.